Oi, eu sou Marcelo Suster, seja muito bem-vindo ao canal do Espaço Essência, onde buscamos olhar para o mundo com mais profundidade e propósito, refletindo sobre temas os mais relevantes para o nosso crescimento como seres humanos. E nosso episódio de hoje, o nosso episódio inicial, queria convidá-los a todos a refletir sobre um tema importante, de extrema importância: o pertencimento do eu na sociedade contemporânea. Nesse mundo onde tudo muda tão rapidamente, onde não se criam vínculos permanentes, onde as estruturas sociais se diluem e até nossos sentimentos parecem evasivos, temporários. Como cultivar raízes, valores e um verdadeiro sentido de existir? E para nos acompanhar nesse desafio de responder esta questão tão complexa, temos a alegria de receber o Wilson Brandão, grande pensador e orador, e não me arrisco a falar de seu extenso currículo, deixo para você, Wilson. Seja muito bem-vindo ao Espaço Essência. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Espero contribuir aí, levando a uma linha de pensamento para que possamos entender o que está acontecendo na sociedade atual. Na verdade, Marcelo fala do meu currículo, eu sou apenas um aprendiz e tento levar um pouco do que eu aprendi para aqueles, com quem eu posso compartilhar minhas ideias e aquilo que eu tenho trilhado no meu caminho aí, na minha experiência de vida. Wilson, assim como a matéria apresenta-se em diferentes estados, sólido, líquido, gasoso e plasma, nós também, como essência, a gente passa por diversos estados dentro do nosso processo de evolução. E por que falar dos estados físicos da matéria? Porque eu queria trazer para a nossa discussão o conceito do sociólogo e filósofo polonês, o Zygmunt Bauman, que é o conceito de modernidade líquida. Ele fala da fluidez das relações humanas, das instituições, da própria identidade da sociedade contemporânea, sendo ela líquida. E principalmente colocando que no mundo o ser virou estar. Nada permanece tal como era e está sempre em constante mudança, uma mudança frenética que, no meu ver, nos traz uma ansiedade constante. Como é que você vê essa parte, esse conceito do Zygmunt? Marcelo, eu queria contribuir trazendo para essa linha de pensamento um pouco do pensamento do filósofo sul-coreano que diz o seguinte, que nós estamos vivendo na sociedade do cansaço. Então, o Byung, que é sul-coreano, mas está radicado na Alemanha há 30 anos, ele nos traz uma linha de pensamento que vai muito a esse encontro, que fala o quanto que essa sociedade está vivendo na competitividade e buscando algo dentro dessa tecnologia toda a quem a sociedade hoje está vinculada, de como nós estamos perdendo valores essenciais. Então vai muito de encontro a essa sociedade líquida, onde os valores que foram construídos por gerações anteriores estão desmoronando, principalmente com relação à construção de relacionamentos que no passado eram duradouros e que hoje, como diz, uma sociedade mais líquida, onde todos esses valores é como se escapassem pelas nossas mãos. Então nos traz a essa reflexão que o mais difícil hoje é nós termos tempo para fazermos essa reflexão em que sociedade estamos vivendo. Então muito interessante nós convidarmos a quem está aí nos assistindo para que caminhem conosco nessa linha de pensamento e que o que fizer sentido para você possa te levar a repensar qual o caminho que você está tomando. Sim, essa sociedade parece que é uma sociedade que imprime a nós indivíduos uma pressão. E
que o Bauman coloca que nós estamos respondendo a essa pressão sendo líquidos. Então nós sofremos uma pressão e passamos a se deixar moldar. Porque se a gente for observar a definição do líquido, o líquido é aquela substância que ela vai adquirindo o formato do recipiente que a recebe. Então você pressiona e eu vou me esvaindo, como você falou, né, para me livrar dessa pressão da sociedade, e nesse livramento eu vou adquirindo o formato da onde eu puder me encaixar. E é uma maneira da gente aliviar a pressão, sim, é por isso que eu acho que o Bauman observou que a sociedade tem se comportado dessa maneira, mas tem um problema que eu acho. O líquido, ele adquire o formato do recipiente que o recebe. Não necessariamente esse recipiente tem um bom formato. A nossa sociedade tem armadilhas, né? Se você vai se esvaindo por essa sociedade, às vezes o recipiente que te recebe não é o melhor, não é aquele que tem os melhores valores. Então, aquilo que a gente tem de sólido, ou teríamos de sólido, a gente abre mão, né? Eu acho que quando a gente se torna líquido, a gente abre mão dos valores, porque o valor é aquilo que dá solidez à nossa essência. Eu gostaria de levar um pouco para a linha do seguinte pensamento. Hoje nós estamos tão acostumados com a tecnologia, e isso acaba confundindo um pouco os nossos valores, que hoje as pessoas têm atitudes impensadas com relação a 40 anos atrás. Um exemplo, você quer comprar hoje uma blusa, você entra no site, escolhe lá a blusa que você quer, a cor, compra. Aquilo chega na tua casa, se possível no mesmo dia que você quer, né, que chegue rápido. Só que nós estamos fazendo isso, né, o comprar e o consumir, nós estamos trazendo isso um pouco para os nossos relacionamentos. Então, antigamente, quando você queria conhecer alguém, havia todo um ritual de conhecer a pessoa, de você namorar, noivar, né, até você se casar. Isso era uma construção sólida. Hoje, quando você faz a compra, você transfere esse comportamento para os relacionamentos. Então, você hoje entra num site de relacionamento, você já escolhe como vai ser o seu parceiro, a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo. Aí você se aproxima daquela pessoa e tudo como nos mostra essa linha de pensamento, é tudo tão líquido que se você não gostou, você faz a mesma coisa que você fez com a blusa. Aquela blusa que você gostou, você usou um pouco e já não quer mais, quer outra. Relacionamentos estão sendo conduzidos da mesma maneira. Então, aquele que você buscou, escolheu a cor dos olhos, dos cabelos, a cor da pele, já não serve, então você vai trocar. Então, é isso que está acontecendo, né? Nós nunca tivemos tanta possibilidade de relacionamento, mas nunca estivemos tão solitários. E vamos supor, Wilson, que esse relacionamento se transforme num casamento, né? Que se iniciou aí nesses aplicativos de relacionamento e culminou num casamento. Esse casamento, via de regra, ele não tem uma durabilidade muito grande, ou pode não ter. E por que a gente não consegue observar relacionamentos duradouros? Não só esses construídos agora pelas redes sociais, mas outros também. Eu percebo que falta-nos, voltando à ciência dos materiais aqui que a gente estava falando, a propriedade de resiliência, né? Se a gente for olhar para os materiais, e como é que é a resiliência nos materiais? É aquele material que suporta uma pressão, suporta uma força, ele se molda de acordo com aquela força, mas cessada a força, ele volta ao seu estado original. E no ser humano é assim, nós vamos ter pressões num relacionamento. Pressões com nós mesmos e pressão em cima do nosso cônjuge. E essa pressão, ela vai nos afetar. Agora, como que eu vou responder essa pressão?
é que vai determinar se nós vamos ter um relacionamento feliz, duradouro ou não. Nos falta resiliência. Nós recebemos a pressão e às vezes nós quebramos. Quebramos o relacionamento, nos quebramos como seres humanos e não voltamos ao nosso estado original. Então a resiliência, eu acho que é uma propriedade que está faltando hoje para o ser humano. Nos falta tanta resiliência que eu gosto muito do tema quando você busca um par, né? Busca o seu par. As pessoas ainda utilizam, né? Poxa, eu estou buscando ainda a minha metade. Quando você está buscando a metade é porque você está se sentindo metade. Você tem que se sentir inteiro para achar e encontrar alguém inteiro. É que as pessoas, ao buscarem o amor, elas acabam fantasiando bastante. Porque o amor hoje vendido, né, na internet, com toda essa tecnologia, é um amor que está pronto. Um amor que está pronto para ser consumido. E não um amor que será construído. Por isso que as relações das gerações anteriores, né, dos nossos avós, dos nossos pais, e as nossas são mais duradouras. Porque não é o amor idealizado, é o amor construído. E o amor construído, ele é mais trabalhoso. Porque ele foge dessa fantasia, né, da paixão imediata e de que nós seremos felizes com o outro pensando exatamente igual a gente, idealizando esse conceito errado. Então, nos falta isso. Por que os casais hoje se separam com muita facilidade? Porque falta essa resiliência mesmo. O que é a resiliência? É você passar pela dificuldade e os dois crescerem juntos. Então, é como o bambu, né? Vem a tempestade, você se dobra, mas você não quebra. Então você continua. E enquanto nós estivermos escolhendo esse amor, então quando a gente busca o amor, nós já queremos, na nossa mente, nós já construímos a ideia de como será esse amor. E esse não é o caminho. O caminho é aquele que exige que você possa crescer junto com o outro. E crescer junto com o outro é que dá muito trabalho. Porque ninguém quer mais ter isso. Tudo tem que ser como o fast food. Né? Tudo tem que ser rápido e as coisas têm que funcionar. E aí essa sociedade vai se cansando disso. Então, nós estamos sendo exigidos, bombardeados de informações que nós não temos a capacidade de absorver. Hoje, você para analisar, 99% de tudo aquilo que chega para você de informação não será processado. Porque nós precisamos repensar. Então, todo esse bombardeio de informações está nos tirando do caminho, da nossa essência. Do entender que este caminho é um caminho de aprendizado e é um caminho que exige transpiração, não só inspiração. E transpirar é resultado de trabalho. Se você não trabalha, você fica sujeito a essas pressões externas te moldar. Porque a nossa resistência a essas pressões depende de como nós estamos, como é que o nosso eu se comporta para isso. E para que eu tenha essa resistência, eu preciso me reforçar com conhecimento, com o nosso próprio treinamento. Hoje eu vejo que nós somos muito suscetíveis emocionalmente. Nós somos regidos, como você estava falando aí, pelos meios de comunicação, por essa bagagem de informação que nos chega e a gente não consegue absorver. Isso nos deixa com um sentimento de atraso. Eu estou sempre atrasado, eu estou sempre devendo, eu estou sempre tendo que fazer mais e não paro para contemplar. Quando a gente não para contemplar a vida, a gente não faz a reflexão da nossa vida. E não fazendo isso, Wilson, a gente não sabe em que posição nós estamos. A gente fica perdido nessa linha.
Será que eu já estou pronto, não estou pronto? E nessa indefinição, a gente acaba assumindo padrões já pré-concebidos, que Exato. nos chegam já vendidos e enlatados. Então, eu me moldo, a lata chega pronta, e eu me moldo para caber dentro dessa lata. Outro dia eu estava vendo um depoimento de uma pessoa. Ela tem lá um Instagram, onde ela tem muitos seguidores, e lá tem uma foto muito bonita dessa pessoa na praia fazendo meditação. Uma foto muito bonita. Aí essa pessoa dando a entrevista, falando que para produzir aquela foto eles demoraram 4 horas. Esperando a luz, a melhor posição, o melhor ângulo. Agora, vamos pensar em alguém que está vendo aquilo sem ter essa informação. Você fala, nossa, olha como uma pessoa consegue fazer uma foto assim tão bonita, tão rápido, que vida perfeita tem essa pessoa. E aí nós, se não tomarmos cuidado, vamos achando que tudo que está lá reflete a vida perfeita das pessoas e nos leva a pensar, poxa, como é vazia a minha vida. Porque, poxa, eu não tenho uma foto tão linda quanto essa, eu não vivo num lugar tão bonito quanto esse. Então, nós vamos tendo como referência uma vida artificial produzida e achamos que esse é o referencial. Na verdade, não é o referencial. É feito para que você possa ter mais seguidores. Então é tão superficial que se nós pararmos para pensar hoje, pessoas que tiveram milhões de seguidores vão diminuindo os seguidores, cantores ou atores que fizeram muito sucesso em pouco tempo desaparecem da mídia, porque o sucesso é instantâneo e todo mundo assim fica muito iludido com relação a isso, né? De que o sucesso é para todos e que nós podemos tudo. E nós estamos esquecendo do essencial. Quantas vezes você vai num local e o ser humano, né, eu quero levar essa reflexão, nunca esteve tão solitário, mesmo às vezes participando de um evento que tem muitas pessoas, onde todos estão se sentindo solitários. Por quê? Porque nós estamos perdendo a conexão com o outro. Então, nas redes sociais você tem 5.000 amigos e na vida real você acaba não tendo nenhum. Aí você vai numa reunião social, você se sente só, cheio de gente ali, e você vai para onde? Para o celular. Exatamente. Você pega, o celular virou refúgio, né, da nossa solidão. E você estava comentando do ser humano estar olhando o fim, né? Está sempre buscando a finalidade, mas a gente esquece que tudo é um processo. Nós estamos deixando de viver o processo. Exatamente. E a alegria de viver, a fonte de conhecimento e de prazer de viver está no processo, não está lá no fim. Porque se a gente coloca toda a nossa expectativa no fim é o fim, acabou, né? Eu tenho que aproveitar o caminhar até esse fim, esse processo, e eu acho que isso está nos faltando. A gente focar no processo, sentir, por exemplo, como é que a gente educa os nossos filhos hoje com essa contemporaneidade tão rápida, tão instantânea que eles têm à disposição pelas redes sociais, pela tecnologia. Como é que a gente ensina esse processo? Você pega, por exemplo, uma criança que vai com o pai num caixa eletrônico, né? Ela chega ali no caixa eletrônico, o pai coloca ali um cartão, aperta 2, 3 botões e sai dinheiro. Aliás, isso nós não fazemos muito mais hoje, né? Porque a gente não usa muito mais dinheiro, mas supondo que a gente precisa ali do dinheiro, vai nesse caixa eletrônico e nós estamos com o nosso filhinho ali no colo e ele vê que o pai apertou alguns botões e, como mágica, saiu o dinheiro dali. O que ele coloca na cabecinha dele? Que para ganhar dinheiro basta apertar alguns botões e pronto, né?
Ele não conhece todo o histórico, o processo que colocou aquele dinheiro à disposição do pai dele ali. E isso é o que a gente tem que colocar na nossa vida e à medida do possível, passar para os nossos filhos, porque eles vão enfrentar processos de uma sociedade que é líquida, que é do cansaço. E como é que eles vão se comportar? Eu gosto, o Churran fala, vai muito de encontro às ideias do Bauman quando ele fala o seguinte: nós estamos perdendo a capacidade de contemplação. O que é contemplação? É você ter tempo com a família, com a esposa, com os filhos, e muitas vezes esse tempo é para não fazer nada. É bem interessante. Nós vivemos numa sociedade que nós temos uma síndrome da agenda cheia. Então vai chegar o final de semana, você já fica pensando, nossa, mas o que nós vamos fazer? Precisamos fazer alguma coisa. E a gente não para pensar que muitas vezes o melhor é não fazer nada. O que é não fazer nada? É ficar com a família, vendo uma série ou lendo um livro, de compartilharmos os sentimentos. Então, o que nós temos que aprender, principalmente com os filhos, como é que a gente passa valores para os filhos? Tendo tempo para eles. Não adianta nós darmos um livro se nós não nos propormos a ler com eles. Não adianta nós falarmos de amor se nós não demonstramos o amor para eles. Então, o que nós precisamos? Você está em casa no final de semana com seus filhos, com sua família. Um amigo te liga. Fala, Wilson, vamos participar aqui, nós estamos fazendo um churrasco. A tendência que nós temos é de falar assim, eu vou. Porque nós queremos dizer sim para todos. A gente, às vezes, fica com receio de falar não. Nós temos que rever isso. Então, se alguém nos liga, poxa, Wilson, vamos fazendo um churrasco com você não quer vir aí com a família? Fala assim, não quero. Mas por quê? O que você está fazendo? Eu falo, não estou fazendo nada. Mas por que você não vem? Porque eu quero continuar a fazer nada. E isso deve ser um processo normal. Porque quando nós buscamos esse tempo para nós vamos melhorar a relação, a qualidade da nossa relação com a esposa, com os filhos. Então você só vai passar valores para os seus filhos se você tiver tempo com eles. E o tempo é precioso, passa muito rápido. Não vamos deixar para quando nossos filhos estiverem adultos, a gente falar, poxa, agora eu gostaria de ter mais tempo. Não, você tem que ter tempo hoje. Principalmente quem tem filhos pequenos, busque esse tempo hoje, que ele é precioso. É isso que vai determinar quais os adultos que nós deixaremos para o mundo. Isso é importantíssimo. E você vê, tem muitas famílias que vão fazer o planejamento de férias. O primeiro ponto que eles vão ver, se no hotel, se no cruzeiro que eles vão fazer, tem monitor para as crianças. Exatamente. É o primeiro ponto, né? Não, tem monitor, então vamos por essa opção. E planejam as férias de um modo que não pode perder um minuto sem uma atividade. Parece um planejamento de uma produção de alguma coisa, né? De algum produto. E cada minuto está ali planejado, né? Cada segundo. Às vezes a pessoa só vai perceber que foi para um determinado ponto da viagem ali a hora que vai ver as fotos, de tão mecânico que fica ali. Mas eu preciso aproveitar ao máximo, eu preciso comer o máximo que eu puder, eu preciso beber o máximo que eu puder e perde a contemplação. Eu queria contribuir com dois detalhes. Outro dia, uma pessoa falando que nós vamos a um show, nós adoramos aquela banda, aquele cantor, e nós não assistimos mais o show ao vivo. Porque a nossa preocupação é filmar com o celular. Então eu não vejo o show que está acontecendo ali, porque eu estou olhando para o celular, filmando, e depois vou assistir em casa, no celular. Quer dizer, meu Deus, que mundo nós estamos chegando? E uma experiência, eu trabalho com jovens, e outro dia uma jovem começou a conversar, 15 anos, e ela me falando da família, eu perguntei seu pai. Na hora que eu perguntei do pai, ela começou a chorar. Aí eu falei assim, por que eu te perguntei assim do teu pai e te levou a essa emoção? Ele falou, sabe, Wilson, outro dia eu estava vendo
uma fita de aniversário, acho que ela falou assim, de 7 anos. E essa fita, sempre que eu vejo, eu choro bastante, porque na fita, aquelas fitas VHS ainda, eu vejo o meu pai, o quanto que ele brincava comigo e ele me abraçava. Ali, durante a festa, o quanto que ele abraçou e brincou comigo. E eu fico me perguntando, né, hoje, com 15 anos, onde está este pai que me abraçava? Eu sinto muita falta dele. Porque hoje ele trabalha bastante, quer nos dar muito conforto, mas o pai que eu gosto e que eu amo é esse que está na fita que eu não vejo mais. Então, para onde estamos caminhando? Essa sociedade, se ela não repensar, ela vai ruir. Ela vai ruir, vai chegar um momento que nós vamos ter que desligar os servidores lá das redes sociais para a gente recomeçar de alguma forma. Porque está tudo assim, nos anestesiando e nós estamos fugindo da vida verdadeira, que é essa que importa, a do sentimento. Hoje há um movimento de grupos que estão adquirindo uma quantidade de terras em algum local, várias famílias então se cotizam, compram aquela terra, constroem casas sustentáveis, ali produzem o próprio alimento e desligam as redes sociais. Tem um movimento grande no mundo hoje, inclusive no Brasil, para quê? Para que se resgate o ser. Já estamos nos cansando do ter. Então, essas pessoas estão repensando toda essa tecnologia. Elas estão buscando o quê? A felicidade. Que tanta gente nos prometeu que a tecnologia ia nos trazer felicidade e nos enganaram com isso. Então nós nunca tivemos tanta informação, mas nunca nos sentimos tão vazios. E essas comunidades, na verdade, elas estão voltando às origens, né? Sim. Porque a gente começou assim, né? E de alguma maneira essa fluidez moderna que o Bauman coloca, nos levou a dispersar. Tal como o líquido, né? O líquido ele pode ser atomizado, né? Espraiado para todo canto. E a gente acaba nos dividindo demais. Quando você busca, né, a maneira de pensar do Bauman ou do Churran, por que essas pessoas trazem esse pensamento, né? Eles buscam tempo para pensar. É isso que uma linha de pensamento ou a filosofia nos traz. Nos mostra o quanto nós não fazemos isso. Nós não precisamos ser filósofos, mas o quanto que a gente não tem mais tempo de pensar no que é importante. O que é sentir? Nós temos sentido muito pouco. Sentir é dar sentido. E nós estamos vendo cada dia pessoas mais infelizes, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Como é que nós vamos construir uma sociedade melhor se estamos doentes? Nós não somos doentes, nós estamos doentes. Então é preciso repensar, buscar a filosofia, essas linhas de pensamento que nos levam a uma reflexão. Porque senão nós vamos viver sempre o vazio. O vazio é sempre você alcançar o que você queria e aquilo não te dar satisfação nenhuma. Em outras palavras, nós temos que cuidar do nosso eu. Porque o nosso eu, ele é parte integrante da família, que é parte integrante da sociedade. Né? Se a gente quer ver a mudança na sociedade, vamos começar a nos mudar. A nossa mudança tem que ser refletida na sociedade, porque essa sociedade pós-moderna aí, toda fluida, ela vai nos afetar. Mas ela vai nos afetar o tanto quanto nós o permitirmos. Exato. Quanto mais nós estivermos sólidos em termos de base nos valores, base emocional reforçada, eu acho que nós estamos mais prontos para viver essa realidade que não dá como fugir. É a realidade que nós temos hoje, né? Então, queremos uma sociedade diferente?
começamos a nos mudar. É o ponto inicial. Esse movimento, algumas escolas na Europa já estão fazendo o seguinte: tiraram totalmente o celular da sala de aula e voltaram ao antigo quadro, o que a gente conhecia como quadro negro. Porque eles chegaram à conclusão que as crianças e os jovens, nesse caminho da tecnologia, eles sabiam muito bem digitar, mas não sabiam escrever. Não conseguiam escrever. Algo simples. Então é de nós repensarmos todos os dias. Eu gosto muito de uma frase, né, que diz o seguinte, que nós sempre estamos preocupados qual o mundo que nós deixaremos para os nossos filhos. Mas tem uma pergunta que eu acho mais importante. Quais os filhos que nós queremos deixar para o mundo? Esse é o pensamento. Porque eu gosto muito de andar aí pelo interior e você vê aquelas famílias que têm uma vida muito simples. E você senta lá para tomar um café com eles, às vezes na beira do fogão de lenha. E aí você vê os filhos chegando e bença pai, bença mãe, e sentam todo mundo ali. E eles estão felizes. Felizes tendo possivelmente a mesma parte do que a gente tem. Eles não precisam buscar, porque eles nunca deixaram de ser. Então quem nunca deixou de ser não precisa buscar, eles estão felizes. E quando eu vejo isso, eu falo assim, quanto nós precisamos buscar? Buscar o quê? A espiritualidade da maneira que você achar melhor, algo que te dê prazer, algo que te tire deste mundo que estão te vendendo uma felicidade, um consumo que vai te trazer possivelmente muito vazio, mas nenhuma realização. Ele nos traz esse vazio porque tem nos vendido que o prazer ele é uma obrigação, né? Você tem que estar 24 horas por dia vivendo com prazer. Não, a gente tem horas, a gente tem as horas de trabalho, a hora de contemplação, a hora de reflexão, e esse prazer que nos impõe, que você tem que estar sentindo o tempo todo, nos tira da simplicidade, nos tira do nosso eixo, do nosso equilíbrio interior, porque você tem que estar nessa busca frenética. Poxa vida, essa casa já não me dá mais prazer, eu preciso de uma maior. Esse carro já não me dá mais prazer de dirigir, eu preciso de um outro mais tecnológico. Aí você tem esse outro tecnológico, aí você atinge lá, você já não está mais satisfeito com ele, você precisa de outro, e assim você entra nesse cansaço, nessa sociedade aí que cansa, e para fugir desse cansaço você se torna um fluido, e nesse fluido você se perde. Eu, quando morava em São Paulo, hoje eu moro no interior, eu gostava muito de ir no Parque do Ibirapuera. Então, aí eu ficava analisando, né, as pessoas. Quem está em paz? Então você via aquela pessoa madura, passeando com o cachorro, andando com calma, olhando para as árvores, vendo as flores. Contemplando, sentado ali, encostado numa árvore, em paz, lendo um livro. E nesse mesmo ambiente, ele está no mesmo parque, daquelas pessoas que chegam ansiosas e ficam, meu Deus, quanta gente, quanto cachorro. Então elas estão no mesmo ambiente, mas não têm a percepção que o outro conquistou. Então você, se não tiver essa abertura de sentir, você vai estar sempre descontente. Você vai estar sempre buscando algo que te faça feliz. E esquece que mesmo nos momentos de tristeza, são os momentos que te levam a fazer a introspecção necessária. E é essa introspecção que vai te levar a novos caminhos. Então é por aí, vamos aproveitar, porque às vezes você está num ambiente, está todo mundo aproveitando e você está criticando. Então nós precisamos buscar essa visão, porque enquanto nós nos ocuparmos somente
com as coisas do mundo que estão... Né, o que o mundo está te ensinando hoje? Olha, para você ser feliz, você tem que fazer isso. Não, para ser feliz, você tem que dar esse mergulho para dentro de você mesmo. É para isso que a gente está aqui. E a vida passa muito rápido. Não percamos tempo com as coisas do mundo. E as pessoas têm medo de fazer esse mergulho para dentro de si e não encontrar nada. Por isso que eu encho a minha agenda de coisas para eu não parar e nessa parada eu olhar para dentro de mim e não achar nada. Por isso que a gente tem que trabalhar no nosso eu. Wilson, tá bom demais esse bate-papo aqui. Aprendi demais com você, como sempre. Mas eu queria que a gente pudesse deixar uma reflexão aqui para quem está nos assistindo, como eles poderiam contribuir para a gente, né? Acessem os nossos canais, contribuam com crítica, com comentário, para que a gente possa depois alimentar uma nova conversa, né? Com mais elementos e poder contribuir com todos. Então, se essa conversa tocou você, de alguma forma, compartilhe com os demais que você conhece, acione lá o sininho, deixe o seu like, inscreva-se no canal Espaço Essência e vamos nos encontrar em outras oportunidades. Wilson, muito obrigado pela sua presença, sempre muito generosa, carinhosa. Obrigado pelo convite e não esqueça, muitas vezes nós estamos buscando a beleza e esquecemos que o ser mais belo que o Criador fez somos nós mesmos. Então olhe para você, se ame mais e que possamos ter contribuído a levar você a uma linha de pensamento que possa te libertar deste mundo que quer nos enganar o tempo todo. Um abraço, obrigado pelo convite, até uma próxima oportunidade.